Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre identidade de marca. Chegamos no lugar da marca, no conceito de marca, que mais se confunde com o conceito de branding. Porque quando a gente pensa em branding, construção de marca, a primeira coisa que vem no nosso imaginário, né? A gente fala sobre logotipo, sobre cores, sobre identidade visual, né? Como se isso fosse a totalidade do branding. Então, veja, essa é uma parte de todo um processo de construção de marca, né? Na nossa trajetória de construção de conhecimento de psicobranding, isso é um capítulo, é uma aula específica entre 35 e 36 aulas que a gente tem ao longo desse curso. Então, precisa ficar muito evidente que a identidade de marca ela é muito importante para o processo de construção de marca, claro, mas ela é uma parte desse processo, tá? Ela não é o todo desse processo. Então, vamos olhar para isso, vamos entender como se constrói a identidade de marca e como a gente conecta isso com as outras frentes de construção de marca: personalidade, posicionamento e as narrativas, ok? Então, primeiro vamos entender como esse conceito de identidade ele se conecta com o processo de inconsciente, né? Com os processos de construção de significado de marca no nosso inconsciente, tá? Identidade e reconhecimento. Se a marca tivesse uma identidade, como ela seria reconhecida? Como seria o RG dessa marca, dessa pessoa, dessa entidade marca, né? Então, a gente está falando de reconhecimento. Quando eu trago a construção de identidade de marca, eu estou falando de um processo de reconhecimento uh, e naquele espectro que a gente olhou no bloco sobre cérebro, nas aulas de cérebro, sobre vínculo social. Então, os símbolos e os padrões culturais que constroem a nossa identidade dão acesso para o indivíduo ao grupo. A gente falou bastante disso na aula de vínculo social. Se você não assistiu essa aula, convido você a voltar e assistir, porque ela é bem importante para a gente entender esse conceito, tá? E da razão pela qual a gente fala de identidade e de reconhecimento. Então, para eu garantir a minha permanência no grupo, eu preciso reconhecer os símbolos desse grupo, que são as chaves de acesso. Se eu reconheço o símbolo, eu pertenço ao grupo, né? E tem um outro aspecto também de reconhecer símbolos diferentes como símbolos não pertencentes ao meu grupo. Isso faz com que eu entenda que existam grupos diferentes ao meu, que podem denotar risco à minha sobrevivência ou não, ok? Então, o símbolo traz esse processo de caracterização de um grupo, e a partir dessa caracterização, nós nos reconhecemos, nós acessamos o nosso grupo, a intimidade do nosso grupo, ok? Então, por isso é importante a gente falar de acessos. A identidade, a construção de identidade visual, abre esse campo inconsciente da nossa psique, da psique humana. Ele tem um poder muito claro de... Quando a gente fala, na aula de arquétipo, a gente falou que... A gente trouxe o exemplo da mãe, como a palavra mãe abre um campo de conceituação e subjetivação em relação a essa palavra, né? A mãe. No caso, os elementos da identidade também abrem esse portal nosso inconsciente e trazem para a gente toda uma subjetivação e compreensão e resgate dos conceitos de marca que foram projetados no nosso inconsciente, ok? Então, vamos olhar um pouco para a evolução da simbologia. Então, quando a gente fala de identidade, a gente está falando de símbolos, símbolos que representam essa marca, construídos para representar essa marca, que ao mesmo tempo abre esse acesso aos conceitos de marca projetados e construídos no nosso inconsciente, tá? Então, a gente fatalmente vai olhar para o processo de simbologia e compreender o processo de construção de cultura ao longo da nossa evolução. Lembra, a gente está falando aqui dos processos evolutivos do cérebro, que acompanham os processos
construção de vínculo social e construção de sociedades e, consequentemente, construção de culturas. As culturas trazem os seus símbolos e os formatos de construção de símbolos para esse processo de reconhecimento. Então, inicialmente a gente tinha as representações visuais, que hoje a gente pode observar em desenhos rupestres, por exemplo, em cavernas, né, que ficam aí de herança dessa representação visual tão característica dos tempos primitivos, né? Isso potencialmente foi um primeiro modelo de representação visual que caracterizava aí a simbologia dos grupos, tá? E aqui é interessante a gente trazer também a questão dos comportamentos, como o comportamento, como a maneira de uma sociedade agir também é uma simbologia e também são chaves de acesso para os processos de reconhecimento, tá? Então, representação visual é um elemento também desse sentido. A própria linguagem, né? A linguagem, ela é recente na nossa história, ela tem cerca de 7 mil anos na nossa história, então, olhando para o processo evolutivo de 5 milhões de anos da nossa espécie, da espécie humana, falar em 7 mil anos é um tempo muito curto, né? Mas a linguagem, como a gente conhece hoje, essa codificação sonora que constrói símbolos e nos conecta, né, de fato, e constrói vínculo a partir da linguagem, ela é um elemento relativamente novo ao longo da nossa trajetória evolutiva, tá? Então, 7 mil anos, mais ou menos. Então, e a linguagem, ela, de fato, ela é interessante porque ela codifica, de fato, os processos simbólicos de reconhecimento, trazendo esse vínculo de maneira muito precisa, né? Indivíduos que falam o mesmo idioma facilmente entendem que pertencem ao mesmo coletivo, que pertencem ao mesmo grupo de identificação. A linguagem, ela é um elemento bastante importante nesse processo de reconhecimento para o nosso cérebro, tá? A gente vai falar de cultura. Então, a cultura, ela é construída a partir de elementos chaves e simbólicos. Cultura está muito envolvida com o processo de comportamento também, que eu comentei agora há pouco. Cada país, cada região tem a sua cultura desenvolvida de maneira subjetiva, que se difere de outras culturas. Então, quando a gente pensa em China, quando a gente pensa em Itália, quando a gente pensa em países diferentes, a gente fatalmente traz para o do nosso campo inconsciente de significados sobre aquele país para o pré-consciente e para o consciente toda uma conceituação de informações sobre aquele país, sobre como aquela cultura opera e se comporta, né? Então, cultura, ela é muitos elementos da cultura construídas por uma sociedade, é uma construção simbólica que abre esses portais de subjetivação e de conceitos sobre determinado país, sobre determinado povo, tá? A gente fala em grafismo, também muito conectado com a identidade visual, né, que a gente vai trabalhar em marcas, né? Então, quando a gente pensa em construção de identidade visual, de logotipo, de símbolos visuais para marcas, a gente está falando de grafismos como um ponto fundamental para essa construção simbólica. E aí a escrita, né, conectado com a linguagem, essa codificação em gráfica de letras, também formando palavras formando frases, e aí tudo isso com um sentido funcional para a compreensão da comunicação entre indivíduos de uma mesma cultura, de uma mesma região, de um mesmo país, é importante para esses processos de reconhecimento. Eu reconheço a pessoa que escreveu aquilo porque ela escreve de uma maneira codificada que eu reconheço como padrão de idioma, né? Então, isso é importante para a gente compreender o que é símbolo e a importância do símbolo, de fato, na nossa construção inconsciente, né? E a gente fala de reconhecimento a partir de dois espectros, o reconhecimento intrínseco e o reconhecimento extrínseco, que é o que a gente já falou um pouco anteriormente. O reconhecimento intrínseco é quando o indivíduo reconhece os símbolos e se sente parte de um grupo. Então,
Quando eu reconheço, quando eu leio um livro e interpreto porque eu sei ler aquele idioma, isso denota um reconhecimento e, e uma participação efetiva naquele grupo. Eu faço parte daquele grupo, eu pertenço àquele grupo porque reconheço essa codificação. Quando eu me comporto a partir de uma característica que tem a ver com a cultura do meu país, a cultura da minha região, isso denota que eu faço parte desse grupo porque eu reconheço e compartilho essa chave simbólica de acesso do grupo, né? Então, é isso, é o meu comportamento contando para o grupo que eu pertenço àquele grupo. E o meu comportamento, ele é um símbolo de reconhecimento desse grupo, tá? Mas também a gente tem um reconhecimento extrínseco, quando indivíduos reconhecem outros grupos como diferentes a partir dos seus símbolos. Então, eu reconheço que um chinês é diferente de um brasileiro, porque eu sei, porque eu não reconheço os símbolos deles como um símbolo do meu grupo. Eu olho para o símbolo do chinês, entendo que é um símbolo diferente, e por isso eu entendo que ele pertence a um outro grupo. Primitivamente falando, isso pode significar um risco à minha sobrevivência. Será que esse grupo diferente vai me atacar ou não? Ou eu posso trocar estratégias de sobrevivência com esse grupo, né? Então, essa é a importância desse reconhecimento extrínseco de símbolos diferentes aos meus, tá? Ambas as funções determinam para o indivíduo do grupo uma construção de identidade que o apresenta tanto para os indivíduos do seu próprio grupo quanto para indivíduos de grupos diferentes. É isso que a gente está falando aqui. Esse é o fator de reconhecimento como construção de identidade, tá? E vamos trazer isso para marcas. Né? Como é que a gente conecta todo esse conhecimento construído para o processo de identidade de marca, né? Então, criar uma identidade que apresente o negócio e o faça ser aceito como parte de um sistema de consumo. Então, de tudo que a gente está falando aqui sobre construção de identidade, né, o logotipo, o símbolo, a paleta de cores, né, com a sua frequência, elas também permitem que a marca humanizada seja aceita nesse grupo. Então, quando um indivíduo, um coletivo reconhece a identidade dessa marca, ela está dizendo para essa marca, ok, você faz parte do grupo ao qual eu pertenço. Então, se a gente está falando de humanização de marca, as identidades de marca constroem também esse vínculo de pertencimento para o grupo. E quando eu trago a marca para esse processo de pertencimento, eu tenho um processo de construção de significado dessa marca no meu inconsciente muito mais preponderante, muito melhor construído no meu processo inconsciente, tá? Uma outra questão sobre a identidade de marca é reconhecer o grupo ao qual ele pertence ou pretende pertencer, mercado consumidor. Então, quando eu crio identidade de marca, eu também estou abrindo o meu trabalho, o meu objetivo de também reconhecer o grupo ao qual eu pretendo pertencer. Então, quando eu falo de segmentação, eu falo de características específicas de segmentações. Quando eu construo minha identidade, eu quero olhar para as características dessa segmentação, né, da personalidade dessa segmentação, das identidades dessa segmentação, para também construir a minha identidade. E a partir do momento que eu reconheço quais identidades, quais comportamentos importam para o processo de reconhecimento dos indivíduos desse grupo, eu construo a minha identidade para que ela se conecte de fato com a maneira com a qual esse grupo também elabora suas estratégias de identidade para reconhecimento, tá? E o terceiro elemento é ser reconhecido como um indivíduo pertencente ao grupo. Então, quando a gente está falando, a gente falou muito na construção de personalidade de marca, sobre os processos de construir personalidade para a humanização, a identidade também ajuda a gente a construir esse processo de ser reconhecido de fato como um indivíduo que colabora para a construção de símbolos e de personalidades também do coletivo. A marca também, ao construir a sua identidade como um indivíduo do grupo, também como um indivíduo do grupo, colabora para a construção das identidades e da personalidade também deste grupo. Então, a marca, com a sua identidade, não é um elemento passivo no grupo, buscando reconhecimento e humanização.
ela é um elemento ativo que opera na construção também de identidades e personalidades desse grupo, né? Então, a gente pensa numa marca local, por exemplo, uma empresa que tem um seu logotipo muito bem estabelecido pode, muitas vezes, representar a identidade daquele grupo para os indivíduos de outros grupos. Então, quando a gente pensa numa empresa americana, como a Apple, por exemplo, a gente remete à cultura americana, muitas vezes, né? Então, olha que interessante o poder que essa construção de identidade, de personalidade, traz para uma marca, né? Então, de novo, essa construção, ela tem um objetivo de negócio, mas a marca não opera de maneira passiva no coletivo social. Ela opera de maneira ativa, construindo junto com o coletivo essa identidade e essa construção de simbologias para o coletivo, para o grupo, trabalhando e afinando os vínculos sociais. Interessante essa perspectiva, né? Ela traz para a gente uma visão complementar àquilo que a gente entende sobre o que seja a marca e sobre o papel das marcas de fato na nossa sociedade e no dia a dia, né? E aí vamos falar de tipos de identidade de marca. Aqui pensando, obviamente, em negócios, né? Vamos entender aqui como um negócio constrói e olha para suas identidades, né? Quando a gente pensa em identidade de marca, a gente pensa em logotipo, em símbolo, em cores. Mas olha que interessante, a gente tem outros espectros de identidade muito importantes para o processo de construção de marca, né? O logotipo é um deles. E aí, quando a gente olha para esse agrupamento de tipos de identidade, a gente deixa isso fica muito claro para a gente, né? Então, a gente pode olhar, obviamente, para as identidades relacionadas ao que eu chamo de sinestesia, que são essas identidades que mexem com os nossos sentidos, então, visão, audição, né? E assim por diante. Então, o nome da marca, ela é uma identidade, né? O logotipo da marca, a paleta de cores, os símbolos que a marca escolhe, a tipografia que ela utiliza nas suas comunicações, elementos gráficos, imagens, o design, as assinaturas sonoras de marca, então tudo que se conecta com esse ver, né, com esse processo sinestésico que ativam os nossos sentidos, são identidades de marca, que a gente chama de identidades por sinestesia. Mas não só isso. A gente pode olhar para a identidade de marca considerando o produto, né? O produto ele é um elemento de conexão entre o inconsciente do indivíduo e o consumidor, né? E o negócio, né? A gente falou da experiência do usuário, do customer experience, como um fator preponderante para essa construção de significado no nosso imaginário. E aí, quando eu falo de produto, eu estou falando de experiência de consumidor. Eu estou falando sobre a maneira com a qual o consumidor interage com o produto e com o meu próprio negócio, construindo, projetando no seu inconsciente elementos de qualidade, de usabilidade, que podem ser elementos positivos ou elementos negativos, né? Por isso que eu digo que branding pode se fazer sozinho, se uma empresa não quiser investir nessa construção de elementos, mas ela tem um produto, esse produto ele está disponível no mercado, você tem o usuário utilizando esse produto, você está construindo marca, porque marca também se constrói a partir da utilização do produto. Então, se você tem uma utilização positiva do produto, você está construindo um branding, uma significação positiva no no imaginário do consumidor. Se você entrega um produto que não tem qualidade, que não entrega o que promete, você está construindo um branding, mas um branding de significação negativa no imaginário do consumidor, ok? E aí, por isso que é importante você ter o controle dessa construção estratégica desde o início, porque você consegue ir modelando e entendendo e corrigindo a rota ao longo do tempo dessa construção, tá? Então, quando a gente pensa em identidade orientada para produto, a gente vai olhar para o design do produto, a gente vai olhar para a usabilidade do produto, e aí a gente vai olhar para estratégias também de conexão, né? De ponto de venda, que vão que
que circundam o produto e a visibilidade do produto, né? A gente vai falar de visual merchandising quando a gente está falando de loja física, por exemplo, ou mesmo o visual de um site, por exemplo, de um e-commerce, né? Isso é identidade visual atrelada ao produto, tá? Então, quando a gente fala de se é uma empresa de serviços e trabalha muito com a operação de atendimento, os uniformes são importantes, eles delimitam uma identidade visual a partir de produto, as fragrâncias que eu uso na minha loja para ativar sensações, né, para ativar neurotransmissores e hormônios do bem-estar, do prazer, a gente falou disso um pouco ali atrás, a gente vai falar disso melhor nas estratégias de venda, as texturas do meu produto, o design do meu produto, né? Os sabores, né? Se eu estou falando de alimento, por exemplo, tudo isso tem impacto na construção de identidade de marca orientado para produto, tá? E eu posso falar dos padrões também. Quais são os padrões que a minha empresa estabelece para se conectar com o mercado, para se conectar com o consumidor? Então, a gente nunca pensa em padrão como identidade, mas o padrão, a definição de padrão é justamente você manter algo continuamente no longo tempo, no longo prazo, né? Então, padrão não se modifica, padrão se mantém. Por se manter, ele acaba se tornando uma identidade de marca, uma identidade de negócio. Então, quando você estabelece um padrão para a prestação do serviço, para a qualidade do produto, para o teu atendimento, para os seus processos de acessibilidade e para o tom de voz que você utiliza na jornada de compra, é esse padrão, quando forte, quando de fato estabilizado, ele é um elemento que fatalmente vai construir a sua identidade de marca e os processos de construção de significação de marca no imaginário do consumidor, tá? E, por fim, o quarto bloco desse processo de construção de identidade de marca, a gente fala da construção por associação. Então, aqui a gente vai falar dos influenciadores digitais, de atores em propaganda, das vozes em narrativas e de dubladores, os personagens em filmes, séries e novelas, e as lideranças da empresa e os colaboradores. São pessoas, né, que estão conectadas com a minha marca, com o meu negócio, e emprestam a sua personalidade, associam a sua personalidade às estratégias de construção de marca do meu negócio, e a partir dessa associação eu também construo uma identidade de marca. O exemplo mais claro que a gente tem disso é o personagem que fez as propagandas da Bombril ao longo de tantos anos, eu acho que foram mais de 20 anos, o mesmo ator fazendo as propagandas da Bombril. Olha como esse processo de construção de identidade por associação faz sentido no longo prazo, né? Com os processos de padronização dessa comunicação, você já tem uma associação muito clara e precisa. Então, quando você olha para esse personagem, que é o Carlos Moreno, o ator que faz as propagandas, que fazia, né, as propagandas da Bombril, você fatalmente já associa a marca. Esse cara precisa ter um cuidado na sua construção de personalidade também, como indivíduo, que fatalmente está associado a uma construção de marca de um negócio específico, né? Então tem essa dualidade também nos processos, tá? Então, qual que é o aprendizado importante que a gente tem que ter aqui? Identidade visual, por si só, não é branding, né? E é o que a gente tem falado ao longo de todo o desenvolvimento do curso. E somente o logotipo não é identidade visual. Você tem uma série de elementos de negócio que constroem a identidade de marca. Por que identidade é importante? Porque ela abre as portas de inconsciente do consumidor, do indivíduo, para que o significado de marca possa surgir no pré-consciente, no consciente desse indivíduo. E aqui, quando a gente fala de disponibilidade mental, que foi um conceito que a gente olhou lá atrás, isso importa. Eu quero ser lembrado primeiro no momento de compra. Então, este é o processo que a identidade de marca traz para a gente, que os símbolos de marcas trazem para a gente, e também o processo de projetar a marca, os conceitos que eu quero construir no imaginário desse consumidor. Através da identidade, quando eu
gero a visibilidade da minha identidade para o consumidor, eu abro a porta do inconsciente dele para projetar a mensagem e a comunicação que eu quero construir para o meu negócio. Ok? Então, esses são os conceitos de identidade que precisam estar muito claros para a gente no processo de construção de marca. E aí, a próxima aula a gente vai falar de narrativas e de processos empáticos também ainda na construção de marca, nesse bloco de marca, ok?